Eu saudo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, é para mim uma alegria muito grande e uma satisfação esse presente de Deus para eu estar aqui nesta manhã compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Trago aqui um abraço carinhoso dos irmãos de Paula Cândido para todos vocês. Paula Cândido, a cidade do povo mais carinhoso aqui da região. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de ler primeiro com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler na versão King James. Depois nós vamos para Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler, eu vou ler na versão King James. Aleluia. Se eu fosse dar um título para essa pregação nesta manhã, eu daria Vencendo como Jesus. Vencendo como Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. É uma passagem demasiadamente conhecida com os irmãos, pelos irmãos, mas eu gostaria de ler com os irmãos esses versículos. Peço um pouco de paciência. Diz assim a palavra nesta versão aqui: Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: Se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus contestou: Está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. E lhe propôs: Eu lhe darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas em teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: Dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. O verso 14, para terminar: Então Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Podeis assentar, queridos. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Peço gentileza a fechar os seus olhos. Papai, ó Senhor, aqui estamos, Senhor, na tua presença, na tua casa. Oh, papai, muito obrigado, papai, por essa rica oportunidade
Obrigado, papai, pela vida daqueles que têm contribuído para este ministério, Pai. Que o Senhor possa multiplicar 100 vezes tantos na vida de cada um deles. Amado Deus, Espírito Santo de Deus, que não seja eu ministrar aqui nesta manhã, mas Tu, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fala a minha boca, Espírito Santo de Deus. Toma a minha boca, meus pensamentos, em nome de Jesus. Toma, Espírito Santo de Deus, os corações aqui nesta manhã, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Toma o coração deles, ó Pai, aleluia. Quebra os corações endurecidos, os corações de pedra, para que recebam a Tua palavra, porque ela é como uma espada afiada, penetra, meu Pai, ao profundo do coração de cada um de nós. Fala comigo também, papai, em nome de Jesus. E que todo impedimento, toda oração contrária, nós a repreendemos em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amados, aleluia. Vai estar chique demais. Tem até um copo bonito aqui agora. Amados, esta manhã eu queria compartilhar com os irmãos essa passagem bíblica aqui, porque aqui nessa passagem bíblica tem um resumo poderoso, um resumo que Jesus nos deu o seu próprio exemplo. E aqui o médico Lucas, né, está desenvolvendo uma doutrina assim de forma resumida aqui nessa passagem bíblica, que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque aqui está respostas para muito de suas angústias, de suas aflições, das nossas, resposta pelo próprio exemplo do nosso Senhor Jesus. Aqui nesta passagem bíblica, amados, o que nós vemos aqui? O que Jesus venceu aqui? Jesus venceu primeiro aqui a fome, no jejum por 40 dias, teve fome após os 40 dias. Jesus venceu o deserto, o Espírito de Deus o conduziu para o deserto, já vamos falar sobre isso. Jesus venceu as tentações, e Jesus venceu também as tentações vinda do diabo. Amados, Mateus 11, 29, lá no meio do versículo, Jesus diz assim: aprendei de mim. Então nesta manhã, neste momento, você que está nos ouvindo aí, não sei a hora que você vai estar nos ouvindo, mas Jesus diz assim para nós: aprendei de mim. Então nesta manhã que seu coração esteja aberto, para nós aprendermos de Jesus, com Jesus, através de Jesus e através da palavra de Deus. Eu não sei, queridos e amados, que problema você pode estar enfrentando hoje, mas aqui tem as estratégias para vencer. Eu não sei se você não consegue jejuar, que é algo importante nas nossas batalhas espirituais. Eu não sei, meu querido, se você está atravessando um deserto. Eu não sei qual pode ser o teu deserto. Algumas vezes, amados, nós vamos para o deserto pelas nossas próprias pernas, porque nós somos desobedientes. Nós não consultamos a Deus, nós fazemos do nosso jeito. Aí nós entramos no deserto, e aí de repente, tudo, né, quando a gente percebe que está no deserto, que não tem água, não tem alimento, que tudo caiu, a gente corre para os braços do Pai, e Ele nos ouve. Mas algumas vezes nós vamos para o deserto pelas nossas próprias pernas. Outras vezes nós vamos para o deserto, queridos, levado pelo diabo. Nós damos brecha para o inimigo das nossas almas, e ele, né, pela brecha que nós damos, nós somos conduzidos por ele. Um exemplo de pessoas que vão para o deserto com suas próprias pernas, nós temos a Noemi, a família de Noemi, que saíram do local da promessa de Jerusalém e foram para um lugar onde não era o lugar da promessa. Lá morreu o marido, morreu os 2 filhos. Então entrou num deserto.
voltou junto com Ruth ali, e nós conhecemos a história. Mas aqui, irmãos, esse deserto agora, eu quero que os irmãos compreendam. Não foi a carne, não foi um erro de Jesus, foi o próprio Espírito Santo de Deus que conduziu a Jesus até o deserto. Então, amados, algumas vezes, o próprio Jesus, vamos dizer, o próprio Espírito Santo de Deus, que vai nos conduzir ao deserto, para que nós sejamos preparados, para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos transformados. Então o deserto, você pode estar no deserto e mesmo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, e quais foram as estratégias aqui que Jesus usou, queridos, para vencer essas coisas? A fome durante o jejum, a tentação do diabo e o deserto. Quais foram as armas aqui da palavra neste capítulo? Há muita coisa que se falar sobre isso. Claro, teríamos que desenvolver aí para cada item, vamos dizer assim, uma pregação, mas aqui está resumido nesta passagem coisas importantíssimas para que você guarde no teu coração, para que você use isto como ferramenta para você vencer qualquer uma dessas situações, porque Jesus nos deu como exemplo. A primeira, amados, eu vou voltar aqui no texto, só que eu vou ler Mateus 3, porque no Mateus 4 também entra nesse texto. Veja bem, Mateus 3, na versão King James, versículo 13. Então, antes dessa tentação, ocorreu o batismo de Jesus. Então, nós vamos entrar aqui. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava. Olha só, essa tradução diz João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E tendo sido batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Amados, a primeira coisa que nós vimos aqui, a primeira arma, a primeira estratégia, foi que Jesus foi obediente ao querer e à vontade de Deus. Foi obediente à palavra. Estava escrito na palavra que Jesus deveria ser batizado por João Batista, e Jesus obedeceu à palavra. Então a primeira estratégia, irmãos, a primeira arma que nós temos dado pela palavra de Deus aqui neste texto é a obediência. A obediência à vontade de Deus. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, como foi importante o que aconteceu aqui. O próprio João Batista aqui, ele se recusou, ele tentou, vamos dizer assim, impedir que Jesus fosse batizado aqui pelo João. Não importa o motivo, aqui neste momento, desta palavra. Eu quero te dizer, meus queridos, que a vontade de Deus na minha vida e na sua vida para ser estabelecida, vai ter oposição. Vai ter pessoas tentando impedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Vai ter pessoas, aqui João, é do nosso meio. Pessoas de fora, parentes nossos. E pessoas do nosso meio, tentando impedir que a vontade de Deus, que a palavra de Deus, que as bênçãos de Deus, que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida. Mas assim como Jesus foi firme aqui, meus queridos, ele foi firme. Convém que se cumpra toda, tem uma tradução, diz toda a justiça, toda a justiça. Convém que se cumpra tudo o que Deus quer, todo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não importa
que estejam tirando pedras, não importa se estejam tendo oposição. O que importa, queridos, é que nós venhamos cumprir. Então a obediência é a primeira estratégia que eu vejo aqui. Amados, é muito interessante nessa oposição aqui, referindo à obediência, que no versículo, Lucas 4, versículo 8, Lucas 4, versículo 8, diz assim: contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus. Vou ler o 7, espera aí. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso terá teu. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Por que eu estou lendo esta passagem bíblica? Porque nós estamos falando de impedimentos para nós recebermos as nossas bênçãos. Nós estamos falando de impedimento. E aqui nós vimos que no meio da estratégia de Satanás, na verdade, no fundo, o que o diabo sempre quer, entre outras coisas, é que eu e você venhamos adorar ao diabo. Ele é tão atrevido, irmãos, que ele disse para Jesus aqui, queria que Jesus dobrasse ali o joelho e o adorasse. Ele é atrevido. E não pensa que isso é uma historinha, não, isso é a realidade. O inimigo, no fundo, ele quer que eu e você o adoremos. Mas como se ele aparecer aqui, né, vestido do diabo, né, aquele bicho feio, horroroso, você vai correr dele. Então essa não é a estratégia dele. E quando nós fazemos essa leitura aqui de Lucas 4, e quando nós vamos lá em Gênesis, e que a serpente apareceu para Eva, e aqui, então nós temos a impressão falsa que quando nós confrontamos com o diabo, quando ele tenta nos enganar, ele vai estar à nossa frente. Ele vai estar do nosso lado, falando comigo e você, e se dirigindo você, como aconteceu aqui. E acontece isso também. Nós tivemos uma experiência que o diabo se manifestou, uma jovem que foi consagrada aí em centros, e a gente tentava expulsar o demônio, e ele não saía e voltava, ele ficava rindo. Aí, e foi uma das primeiras experiências que meu filho Henrique teve, né, com expulsar o demônio. E, amados, esse demônio não saía, e o pastor que estava comigo, ele estava também inexperiente, estava tentando expulsar, e o demônio não saía, e ele tentava, e também esse demônio não saía. Você vê aqui, não é novidade não, irmãos. Jesus não expulsou o diabo aqui na primeira conversa, não. Né? Teve aqui pelo menos 3 conversas. Então, meus amados, o que aconteceu? O diabo falou na boca dessa menina, 6, e olhou para mim, dobre o joelho e me adore. Irmãos, fiquei com tanta raiva que eu entrei na carne, viu, pastor? Mas, irmãos, eu quero que você saiba que a estratégia que o inimigo usa pode ser essa, de falar diretamente. Mas o nosso inimigo, nossas almas, ele é enganador. Então a estratégia principal dele, no fundo, ele quer que te adora. Eu vou te explicar, tentar explicar o que é idolatria. Vamos falar de idolatria de imagem. Digamos que isso aqui é até pecado, né? Digamos que isso aqui seja uma imagem de escultura. Eu queria que você me ajudasse. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que você me respondesse, se vocês podem me ajudar, diga eu, só para ficar gravado na memória de vocês. Eu vou até a loja, eu tiro o meu dinheiro e eu compro uma imagem. Quem comprou? Eu. Então me ajude, diga eu. Ou então, meus amados, eu faço com minhas próprias mãos uma imagem de escultura. Quem fez? Eu. Aí eu comprei essa imagem de escultura, está aqui um santo, uma imagem, né, de escultura, e eu levo para minha casa essa imagem. Quem carregou a imagem?
Eu. Aí eu chego na minha casa e olho assim, vou colocar essa imagem dessa escultura aqui, para adorar essa imagem de escultura. Quem colocou ela aqui? Eu. Aí, depois eu olho e digo assim, não gostei dessa imagem aqui, eu vou mudar essa imagem para aqui, para outro lugar. Quem é que mudou a imagem? E então, meus queridos, durante todo o processo de escultura, da imagem, quem é que estava no controle? Eu. Eu estou no controle. Então, adorar uma imagem de escultura, na verdade, pastor, 1 Coríntios capítulo 10 diz que aquele que se alimenta das coisas oferecidas a ídolo, está se alimentando das coisas oferecidas ao diabo. Sim, é o diabo que nós sabemos. Mas o que o diabo quer? Foi o mesmo que ele tentou com Adão e Eva lá no Éden. Na verdade, quando eu dobro o joelho diante de uma imagem, de uma escultura, no fundo, na realidade, eu estou adorando a mim mesmo. Eu sou o ídolo que eu estou adorando, porque eu estou no controle. Estão entendendo, meus queridos? Eu que estou no controle. Ou seja, nesse versículo aqui, quando Jesus disse adorará somente e só Ele a servirá, esse servir aqui a Deus é abrir mão do meu autocontrole, do meu autogoverno, para deixar Deus governar a minha vida. Amados, por causa desse meu controle, por causa dessas minhas atitudes de eu estar no controle, é porque muitas vezes nós não conseguimos receber as bênçãos de Deus, ou sair do deserto, ou não vencer a tentação, porque na verdade nós estamos, mesmo que de forma indireta, em idolatria. E tudo que está ocorrendo hoje na humanidade, não é? Você pega o celular, selfie, manda mensagem, tudo que está ocorrendo hoje na humanidade quer colocar você no controle. As mulheres hoje não podem andar mais segundo a Bíblia. Elas são poderosas, elas estão no controle. Na verdade, tudo que o diabo está trabalhando é para que eu e você venhamos adorar a nós mesmos. Nós queremos ser o nosso governo. Eu faço o que quero. Pastor não manda na minha vida. Eu faço do jeito que eu quero. Então a idolatria, meus filhos, na maioria das vezes, é quando nós estamos no autogoverno, governando a nós mesmos. Nós ainda levantamos as mãos, dizemos que entregamos nossa vida para Cristo, mas nós continuamos no controle. Você não ora para ir trabalhar? Eu também, muitas vezes, não é assim? Nós, quero me incluir. Muitas vezes nós não oramos na hora do almoço para agradecer, não oramos para agradecer o café, nós não oramos para executar o trabalho, nós não oramos para preparar uma palavra para ministrar ao povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos no controle. E isso tem impedido muitas vezes das pessoas. Deus está falando com você de forma indireta, quando você está no deserto, e como se você estivesse num barro, num carro, e acelerando, e o carro vai só afundando. Deus está tentando te dizer, olha, mude, entregue o controle da tua vida em minhas mãos. Na maioria das vezes, meus amados, sabe o que nós fazemos? Nós entregamos uma parte, mas a gente segura da outra. Entrega uma mão, mas o meu pé fica cá. A minha segurança no fundo está em mim mesmo. Nós até falamos que entregamos, mas na hora que o bicho pega, a gente corre e tenta resolver por nós mesmos, sem consultar a Deus, sem pedir direção a Deus, sem deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Então, idolatria, quero que você guarde isso na sua mente. Servir a um ídolo, como nós servimos a um ídolo, é autogoverno. Eu me governo, eu mando em minha vida. Mulheres leem a palavra, não querem ser submissas ao marido, a Bíblia diz, mas elas estão no controle, quem manda em mim sou eu não sou submisso a ninguém. Não é? Pessoas na igreja que não tiveram disciplina, né? Não tiveram pai para corrigir, puxar a orelha, para bater, né? Para colocar de castigo. Então não estão acostumados a obedecer, continua no controle. Uma criança hoje pequenininha, ela já está controlando, ela que controla a casa, ela controla os pais, ela controla tudo. É isso que o inimigo está tentando fazer para que elas já cresçam no autocontrole e nunca se submetam aos pais, não submetam a Deus, não submetam a palavra, não submetam. Então, autocontrole, autogoverno. A segunda coisa que Jesus fez, que nós já começamos a entrar aqui, essa tradução diz 4:1, pleno do Espírito Santo. Outra tradução diz cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo, essa palavra no grego é pleres. É muito interessante que ela significa, né, completamente controlado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós estávamos falando. Ou você está no controle, ou Deus está no controle. Então nós precisamos deixar Deus no controle. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é deixar Deus estar completamente no controle das suas vidas. Pastor, então eu não tenho que fazer nada? Claro que tem, depois de que consultar a Deus. E quando eu levanto, o que eu faço? Agradeço a Deus pela vida, pelo dia, aleluia. E quando eu vou trabalhar, eu peço a Deus direção para o meu trabalho, eu peço a Deus sabedoria. E quando eu estou no trabalho, eu peço a Deus, Deus me dê sabedoria, Deus me instrua no meu trabalho. Pastor, mas eu faço isso há 20 anos, mas Deus sabe muito melhor do que eu e você. Se encha do Espírito de diversas formas, deixa Deus no controle da tua vida, amado. Completamente no controle. Jesus era cheio do Espírito Santo. Paulo também, Atos 13:9, cheio do Espírito Santo. Os discípulos, Atos 2:4, cheio do Espírito Santo. Pedro, Atos 4:8, homem cheio do Espírito Santo. Então, meus amados, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo, ouvindo a palavra, ouvindo louvores, orando a Deus, orando em línguas, orando em espírito, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Porque se eu alimento somente a minha carne, se eu passo o dia inteiro alimentando a minha carne, não é? Vendo coisas que eu não devia ver, só ouvindo coisas do mundo, só com o trabalho. Se eu penso só no trabalho, eu vou ser uma pessoa carnal, porque eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu deixei Deus de lado. Então nós precisamos não somente vir ao culto aos domingos. Nós precisamos, levantou, vai ler a Bíblia, vai orar, vamos falar com Deus. Senhor, eu estou aqui. Ô pastor, eu não tenho nem palavras para orar. Diga, Jesus, eu te amo, Jesus. Foi cantado aqui, Jesus, tu é lindo, Jesus, eu te amo, Jesus. Às vezes eu não tenho palavras, às vezes para falar com Deus, com Jesus. Às vezes eu estou dormindo, dou aquela acordadinha, eu durmo a toinha, viu, irmão? Encostei e dormiu, qualquer hora. Eu abro o olho assim e vejo que, né? Aí eu falo assim, Jesus, eu te amo, e durmo de novo. Amados, olha só, a outra, né, que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos aqui que Jesus foi a outra a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, a obediência. Segundo, ser cheio do Espírito. Terceiro, ser guiado pelo Espírito. Jesus aqui, ele foi conduzido pelo Espírito. E o último versículo nós lemos aqui, Jesus retornou para Galiléia também, no poder do Espírito, ou seja, controlado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é uma necessidade, irmãos. Os homens não conseguem vencer a carne. Por que não conseguem vencer a carne? Porque eu e você, nós não conseguimos vencer a carne por nós mesmos. Até conseguimos por um tempo. Você conhece pessoas aí fora
por exemplo, que fumava e deixou de fumar, não é crente, simplesmente deixou de fumar, bebia, deixou de beber, usava droga, deixou de usar por um tempo, por eles mesmos, mas por um tempo. Depois retorna e cai de novo. Pessoas que vieram da prostituição no passado, a maioria de nós veio da prostituição, vem para a igreja e depois cai em prostituição. Por quê? Está sendo guiado pela sua carne. Porque por si só, você põe no seu coração, não, eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que eu não posso fornicar, eu sei que eu não posso estar vendo coisas na internet, prostituição, enfim, eu não posso, eu sei disso, e eu quero não ver essas coisas, eu quero, mas a minha carne quer. E a carne, ela pende para o pecado. Então por isso que a Bíblia diz que a carne e o Espírito Santo, um milita contra o outro. Ou seja, se você se encher do Espírito Santo, você vai vencer a carne. É a Bíblia. É a Bíblia. Sem você estar cheio do Espírito Santo, você não consegue vencer a carne. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Olha só, Romanos 8:7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se você e eu andarmos na carne, inclinarmos para a carne, a Bíblia aqui está dizendo, inimizade contra Deus. Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É a Bíblia. Se nós andarmos na carne, você não vai vencer as tentações. Aqui nós estamos falando, o diabo foi tentado. Tentou a Jesus de diversas formas. Jesus venceu, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, obedecendo a Deus. Então a forma, pastor, caiu o irmão, caiu a irmã, caiu não sei quem, caiu um pastor, porque não estava sendo governado completamente governado pelo Espírito, porque o Espírito não permite. Ele vence as tentações, como foi vencido aqui, como Jesus venceu. Podem te oferecer o que for, podem fazer a proposta que for. O diabo pode aparecer na sua frente, vestido da mulher mais linda que tem, no homem mais lindo que tem. Pode te apresentar malas de dinheiro, não sei qual a tua fraqueza, seja qual for. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, você vai vencer. É a Bíblia, nos garante. Mas na carne não podemos, porque nós somos inimigos de Deus. E na idolatria, se eu estiver no autocontrole, no governo, não estarei cheio do Espírito Santo, estarei governando a minha vida, e mais cedo ou mais tarde vamos tropeçar na palavra. Eu estou no controle, não consulto a Deus, não oro a Deus, não falo com Deus os meus desejos, peço orientação para Ele. Jesus nos ensinou aqui, é Jesus que está nos ensinando. É uma doutrina de Lucas, o apóstolo Lucas. Perdão, o discípulo aqui, ele que está nos ensinando. E nós vamos ver Paulo, o apóstolo Paulo nos ensinando em diversas passagens, como eu disse, em Romanos 8. Você quer ver, né, esse embate da carne com o Espírito? Leia Romanos 8. E veja bem o que diz, Lucas 4:14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, né, foi o que nós lemos aqui, Romanos 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Aqui está dizendo que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se você está se governando, você vai aonde que quer, você faz o que quer, você manda na tua vida, você governa a tua vida. Está dizendo aqui o contrário disso, né? Se você não é guiado, como é que você se qualifica como filho? Que está dizendo os que são filhos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, outra passagem, 1 Coríntios capítulo 2, 13, diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Nós estamos falando aqui, ser guiado pelo Espírito, ser cheio pelo Espírito. Então nós temos que, até para pregar, ser dirigido aqui, está dizendo, pelo Espírito, não com sabedoria humanas, filosofia, psicologias,
filosofia humanas, que são necessários muitas vezes para nossas vidas, mas não deve dirigir e conduzir as nossas vidas. Consultar o horóscopo, nem pensar, né? Pessoas pegam livros de autoajuda. Hoje está em moda aí os coach evangélico, coach, que fica só falando para você palavras positivas. Como o Henrique disse aqui no início, meus queridos, é preciso haver arrependimento, é preciso reconhecermos que somos pecadores. Nós precisamos sim de edificação, precisamos sim de motivação, e Deus nos faz isso, a palavra de Deus nos dá. Mas nós precisamos deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa vida. Aleluia. Como foram os apóstolos, como foram os discípulos. E a terceira coisa aqui, meus amados, nós já falamos, né? Ser cheio do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É jejuar e orar. Jesus, quando foi passar por todas essas situações, vou repetir, ser tentado pelo diabo e pelo deserto, ele jejuou. E sempre quando a Bíblia fala em jejuar, junto está a orar. Jejuar e orar. Irmãos, jejuar e orar são armas. Vou chamar de armas, apesar que a Bíblia não chama de armas, mas são armas poderosas para nós vencermos as tentações. Você quer ver aqui? Para vencer o diabo, para vencer a carne, porque aí a carne, quando você jejua, você subjuga a carne, porque um dos maiores reinos, quem reina na nossa vida é a fome, não é o estômago. Fica sem comer, um dia sem comer, você quer morrer, porque ele é o reizinho na nossa vida. E quando nós jejuamos, nós estamos dizendo, quem reina aqui é Cristo, aleluia. Quem manda aqui é Cristo. Olha, Mateus 17, 21. Mas essa espécie de demônios só sai com oração e com jejum. Jesus ali estava conversando com os discípulos, eles não conseguiram expulsar determinados demônios, né? Da incredulidade. E Jesus disse, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Às vezes você está em um confronto espiritual, você está numa batalha espiritual lá na sua família, lá no seu trabalho, e você não entende porque está faltando muitas vezes jejum e oração. Jejum e oração. Irmãos, o diabo não suporta um homem, uma mulher, um jovem que jejua e ora, e que está cheio do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. Ele não suporta. Ele não aguenta nem olhar. Ele não suporta a tua casa. Ele não suporta o teu trabalho. Então use a arma que Jesus nos deu, que a Bíblia nos dá. Subjuga a tua carne, porque a tua carne quer mandar. Vamos pecar, vamos fazer errado. Eu vou desobedecer o meu pastor. O pastor não manda na minha vida, não. Princípio da autoridade, irmão. Mas onde você está com a cabeça, meu irmão? Desobedecer o seu pastor? Lembra, querido. Lembra lá do Antigo Testamento? Arão e Miriam. Pastor Davi falou assim, Deus também fala comigo. Moisés, estou traduzindo aqui, né, meu? No português, no mineirês. Moisés não mandou na minha vida, não. Se lascaram. Princípio da autoridade, queridos. Não é fácil. Hoje, principalmente, as pessoas não querem, estão sendo preparadas para não se submeterem à autoridade. Claro, se o pastor falar com você, vai ali pecar, opa, aí nós vamos fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser, vai me livrar da tua mão. Vamos orar. E também não é dar pernada nele, não. É orar. Confiar no agir de Deus. Sei por quê Deus levou para esse canto, né? Então jejuar, orar. Olha os discípulos, Atos 13, versículo 2 e 13. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Então a separação para enviar para o ministério foi com jejum e oração. Olha que arma poderosa que Deus está nos dando. Use, tome posse. E para terminar, não, tem mais duas ainda, meus queridos. O pastor falou que eu podia ir até meio-dia, já estou terminando, viu, pastor? E claro, o uso da palavra, né? Nós vimos aqui nesses textos que Jesus dizia: está escrito, está escrito. O diabo ia para cima dele: está escrito, está escrito. Mas eu quero te chamar a atenção por você já ouviu isso várias vezes, para uma passagem bíblica que está em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Paulo estava falando, ensinando a Timóteo sobre os obreiros, né? E a nossa igreja é uma igreja de célula. Nós temos líderes por todos os lados, nós temos co-líder. Todo mundo está, na verdade, é um candidato a líder a qualquer momento, né? Procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Veja bem agora esse final: que maneja corretamente a palavra da verdade. Vou ler 1 Coríntios 2, 4 e 5. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui com Paulo? Que Jesus usou a palavra de forma correta. Não é só usar a palavra, não é só ler a palavra, é necessário usar, é necessário ler, é necessário estudar, é necessário pesquisar, é necessário ouvir, tudo isso é necessário. Mas aqui ele está nos ensinando, nós devemos usar, manejar a palavra de forma correta. E foi isso que Jesus fez, porque o diabo também aqui usou a palavra de Deus de forma incorreta, manejou ela para manipular. Então, manejar a palavra de forma correta. E aqui nós vimos Paulo também falando em Coríntios, que não é baseado em persuasão humana, em palavras bonitas de persuasão humana, mas com poder, aleluia, do Espírito. E para terminar, nós vamos entrar, todas essas passagens, a vida de Jesus, eu quero encerrar com vigiai e orai. Marcos 14, 38, vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, de todas essas coisas, ainda eu quero acrescentar vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Amados, você não sabe o que te espera lá fora, eu não sei, nós não sabemos. Você não sabe o que te espera amanhã, o que vai acontecer amanhã, mas Deus o sabe. Nós temos que ter vigilância. Nós não sabemos se Jesus está vindo agora. Acabou o culto aqui, Jesus pode nos levar. Nós não sabemos os tempos, nós não sabemos a hora. Então nós temos que vigiar e orar. E como assim? Olha o Pai Nosso, uma parte da oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O próprio Jesus ensinou a nos orarmos para não cair em tentação. Então a vigilância, na verdade, é um mandamento. Não, olha só, é um aviso de Deus, que nós temos que vigiar e junto com a vigilância, a oração.